Conexão Livre. Sala VIP. Muito bem, nesta manhã de terça-feira eu estou recebendo aqui o Alexandre Moraes. Nós vamos conversar sobre gestão financeira. Bom dia, seja bem-vindo aqui no Conexão Livre, Alexandre. Bom dia, André Luiz. Bom dia, ouvintes do Conexão Livre. Bom estar aqui. Nós estamos recebendo o Alexandre, que é filho de um querido amigo, Dr. Luiz Carlos de Oliveira, cardiologista, né, conhecido aqui de nossa cidade, e ele traz novidades para você, especialista, é formado em comunicação, né, em propaganda, mas tem MBA, trabalhou nos Estados Unidos, viveu nos Estados Unidos, né, fez uma pós-graduação, MBA nos Estados Unidos e traz hoje informações importantes para você, empresário que nos acompanha aqui, amigos, parceiros do Canal 5 e você que tem o seu negócio. Hoje são dicas importantes nesta manhã que o Alexandre vai nos brindar aqui. Então, André Luiz, o que acontece? A gente percebe que o perfil do nosso pequeno e médio empresário ele é o que a gente chama de empresário de oportunidade. Né? Então, ele tem uma oportunidade de empresariar, seja porque ele recebeu uma indenização e monta um negócio, ou porque é um negócio da família, ele dá continuidade, ou então porque ele é muito bom naquilo que ele faz, no que ele vende, no que ele produz. E aí ele se torna um empresário. E a gente sabe que ser empresário no Brasil é uma coisa muito difícil, né? São muitas leis, muita burocracia, tudo é muito complicado. E acontece o quê? Ele se preocupa muito em vender o seu produto ou produzir alguma coisa e, às vezes, descuida um pouco da gestão financeira. Então, ele tem aquela sensação de trabalhar, mas nunca vê a cor do dinheiro. E é justamente aí que a gente entra com a gestão financeira. É uma ferramenta, né, uma ferramenta empresarial que auxilia esse pequeno e médio empresário a entender o que acontece com o negócio dele, se o negócio é lucrativo, se não é lucrativo. E a gente consegue fazer isso através de pequenos conceitos, né, pequenas disciplinas que ele aplica no dia a dia. Hoje, por exemplo, eu tenho um capital, quero montar uma empresa. O que eu preciso hoje para colocar em prática esse meu sonho? Então, André, assim, na teoria, né, e é uma questão muito, muito complexa, porque nós que trabalhamos com pequeno e médio, a gente tem que entender que uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Né? Nem sempre o que diz a teoria é o que a gente consegue implementar na prática. Digamos assim, as boas práticas diz que quando a gente vai empreender, a primeira coisa a fazer é um plano de negócio. Porque no plano de negócio você vai entender o tamanho do seu mercado, você vai estipular o teu preço, você vai saber quando esse capital vai retornar. Mas só que a gente sabe que um plano de negócio é uma coisa muito cara. Né? Geralmente o empresário ele não tem esse tempo, porque ele tem ali aquela necessidade, aquela urgência. Então o que nós recomendamos? Que antes de se empreender, caso você não consiga fazer um plano de negócio, mas você procure pelo menos conversar com outros empresários, né, outras pessoas da área, porque às vezes uma boa ideia, um bom produto, um bom serviço, ele não pode trazer aquele retorno se ele não for muito bem amparado, né? Se o empresário, uma vez mais, não tiver certeza do que ele está fazendo. Porque como a gente sabe que no Brasil o custo do capital, né, o custo do dinheiro é muito caro, quando a gente entra nos juros, quando a gente vai fazer um empréstimo, como é sempre muito custoso, então a gente, entre aspas, a gente não pode errar. A gente tem que ter um bom planejamento para ter certeza que essa ideia vai trazer bons frutos em termos empresariais. Você fala de Brasil, mas tem uma experiência de viver nos Estados Unidos, onde o sonho sempre é possível. Aqui é um pouco mais complicado você lidar com as questões até legais. Esse é um ponto bem importante que você está falando. Por exemplo, eu fui microempresário lá por quase 3 anos. Né? Eu e minha esposa tínhamos uma pequena empresa na área de alimentação. E, por exemplo, no nosso caso lá, não precisávamos de contadores. Né? Nós mesmos fazíamos a nossa própria contabilidade, porque apesar de mudar de estado para estado, era uma coisa muito simples. Já no Brasil, em virtude das leis, nós somos, né, dependendo, né, do tipo de negócio, nós somos obrigados a ter os contadores por uma necessidade mesmo, porque é muito mais complexo. E uma outra coisa interessante que a gente nota, né, nessa diferença, aqui no Brasil, eu nunca gosto de falar em termos de bom ou ruim, é uma característica nossa. Apesar de lá você ter mais previsibilidade, né, e geralmente os empresários lá são mais preparados do ponto de vista da administração,
nós aqui no Brasil somos mais empreendedores, somos mais dinâmicos, somos mais criativos, somos muito comprometidos com os nossos negócios, né? Então é uma diferença legal, né? No Brasil a gente tem essa possibilidade, mas sim, o nosso ambiente empresarial ele é muito mais complexo. Digamos assim, é mais fácil ser empresário lá do que ser aqui. O Alexandre também ministra cursos pelo Sebrae, né? Tem toda essa experiência de contato com os pequenos, microempresários, empreendedores, né? E traz, com tudo isso que você reuniu de conhecimento, sendo também um microempresário, você hoje tem uma ferramenta que facilita na gestão financeira. É isso mesmo, André. O que eu percebo, né, ao longo, desde que eu voltei ao Brasil, tem mais ou menos já 10 anos que eu atuo nessa área, e eu percebo o seguinte, em virtude do nosso empresário, né, ser esse empresário de oportunidade, ser esse empresário comprometido, dinâmico, às vezes ele descuida da parte da gestão financeira, da parte administrativa. Até porque eu costumo dizer que a diferença de uma pequena empresa para uma grande empresa é apenas a quantidade de transações, mas os processos são os mesmos. Tanto o pequeno como o grande, ele tem que comprar, ele tem que vender, ele tem que cuidar bem do cliente dele, ele tem que formar preço. E quando a gente é pequeno e médio, a gente tem que fazer tudo isso. E às vezes a gente descuida dessa questão administrativa. E tudo que eu entendo hoje, que eu vejo, né, no mercado, são ferramentas muito boas, tá? Seja de uma ferramenta que a gente instala lá no nosso negócio, que a gente chama de ERP, né, que vai cuidar ali das emissões de notas fiscais, ou até mesmo as ferramentas que a gente tem disponível hoje online, elas são complexas. E eu entendo que a nossa maior dor de pequeno e médio é a simplicidade, é a falta de tempo. Então, justamente no que você falou, a proposta, a gente está lançando uma ferramenta daqui a mais ou menos 2 semanas, né, até o final do mês, a gente vai lançar essa ferramenta, ela é online, né, ela vai ter um preço muito acessível e ela se destina a esses pequenos e médios empresários que querem fazer uma melhor gestão financeira, mas não tem, digamos, uma formação técnica para isso. E eu já te falo, não precisa. Agora sim, para que o empresário entenda o que acontece com o dinheiro dele, ele tem que ter disciplina, porque ele tem que anotar tudo, né? Porque a gestão financeira não tem mistério, né? A gente não inventa a roda. É tudo que entrou, menos tudo que saiu. Então, se você tem uma ferramenta que você possa fazer essas anotações de uma maneira simples, né, que entre ali no teu processo do seu dia a dia, você consegue sim visualizar e tomar melhores decisões. Alexandre, em relação à aplicação da gestão financeira nos negócios, um case que você pode trazer para os nossos amigos que estão nos acompanhando neste momento, que fez a diferença realmente dar atenção, voltar um pouco mais a sua atenção para o negócio na gestão financeira? Então, André, tem um caso bem interessante. É um pequeno comércio, é uma comerciante, e ela não tem formação técnica, né, de administração, e ela me procurou já faz um tempo e estava com dificuldades financeiras no negócio dela. E ali nós, né, implementamos toda essa questão de consultoria, né, analisamos os números, e foi muito interessante, porque depois de alguns meses de trabalho, eu mostrei para ela o que estava previsto para o negócio dela, né, o que a gente chama de um planejamento. E naqueles próximos 12 meses ela viu os números e não gostou do que ela viu. Ela falou, poxa, Alexandre, mas eu estou vendo aqui, se tudo isso que você falou, né, acontecer, não vai ser bom para o meu negócio. E eu gostaria de saber o que a gente pode fazer para isso. E eu expliquei para ela que a gestão financeira é uma ferramenta. O que realmente dá o resultado são as atitudes que o empresário tem mediante o negócio, a tomada de decisão. Mas com uma boa ferramenta é mais fácil tomar decisão. E ela, mediante a isso, ela falou assim, então tudo bem, já entendi que a bola está comigo. E assim foi. Passados, já trabalho com ela já mais ou menos quase 2 anos, mas passados esses 12 meses, ela começou a colher os frutos. Mas entendendo que a gestão financeira como uma ferramenta. Aí eu vou dar um exemplo do que aconteceu. Nós percebemos que as vendas dela estavam baixas e isso impactava na gestão financeira. Então, nesse caso, o problema não é só de gestão, é de marketing, de vendas. Então, ela começou a assistir vídeos de YouTube e começou a treinar os vendedores baseado em tudo que ela via. E com isso, alavancou a venda dela. Ela conseguia ver, através da gestão financeira, que o gasto com a mercadoria dela estava muito alto e ela tinha que, de certa forma, repassar isso para o cliente. A gente sabe, né, que em momentos de crise é difícil a gente simplesmente aumentar os preços. Mas ela percebeu que tinha alguns produtos que não tinha como. Que se ela não aumentasse preço, ia prejudicar o negócio dela. E com isso, né, passados-se
Há alguns meses ela começou a colher os frutos. Ela conseguiu ver que uma empresa que estava deficitária, né, estava operando no vermelho, hoje em dia essa empresa dá lucro. Ainda não dá um bom lucro, ainda não é o que nós esperamos. Mas hoje em dia sim, ela tinha uma empresa que não era viável e hoje ela tem uma empresa viável em função de entender melhor o que acontece e principalmente na tomada de decisão. É importante, portanto, né? Houve uma mudança de pensamento a partir da leitura dos números que foram apresentados ali e a decisão tomada foi acertada e isso começa a ter o resultado. Em relação a que uma empresa, por exemplo, que gostaria de tomar mais conhecimento a respeito dessa gestão, que você pode oferecer? Então, André, a nossa empresa é H4 Money, né, h4money.com.br. A gente possui vários vídeos lá no YouTube com dicas sobre gestão financeira. A gente tem as nossas fanpages, Facebook, LinkedIn, Instagram, e a gente dá várias dicas sobre gestão financeira. E hoje em dia, né, com a questão da internet, a empresa consegue isso de forma até gratuita, né? O que precisa realmente é ter disciplina, é querer aprender e, principalmente, entender que com uma boa gestão financeira, ele começa a mudar a realidade do seu negócio. Então, basta querer que a gente consegue dominar esse dragão que é a gestão financeira. Então, o link novamente para quem não conseguiu anotar ainda. Então, a nossa página é h4money.com.br, tá? Vocês nos acham no Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram. E quem quiser se cadastrar, né, como eu falei, a ferramenta vai estar disponível daqui a algumas semanas, mas tem lá no site um botãozinho para cadastro. E assim que ela estiver disponível, a gente vai disparar para todo mundo e com um bom desconto para os primeiros que se inscreverem lá. Isso é importante, né? Portanto, já começando com uma promoção, né? É a chave do negócio, né? Promover bem o seu negócio, falar sobre o seu negócio também é importante, faz parte, por isso essa parceria aqui, temos o Canal 5, a Rádio 3 Rios, as duas mídias colocadas à disposição aqui do nosso público, né, dos nossos empresários aqui, empreendedores da nossa região. Isso mesmo. E, assim, como uma palavra final, deixar bem claro, desmistificar essa questão da gestão financeira. Eu sei que, às vezes, quando a gente olha, né, algum palestrante ou algum curso, às vezes tem alguns termos difíceis, parece que é alguma coisa assim, inatingível para o pequeno e para o médio, e não é nada disso. Realmente existem áreas da gestão financeira que são realmente mais complexas, né, exige um estudo maior, mas eu entendo que 80% dos problemas do pequeno e do médio é resolvido com conhecimento e uma boa disciplina para controlar tudo. Com isso, a gente já consegue muita coisa e já consegue ser mais livre para ter paz e para ter descanso e saber, né, se o nosso negócio está indo na direção correta. Porque também, às vezes, acontece isso, né? Infelizmente, a gestão financeira não é a chave de tudo, mas ela é o início até para entender se aquele nosso negócio ele tem que ir para frente ou não, né? Ou o que nós precisamos fazer para que ele seja realmente um motivo de sucesso. Eu vou fazer um convite ao Alexandre para de outras oportunidades, né? Vir até o nosso programa, nessa nossa sala VIP, e conversarmos com os amigos que estão do outro lado, esclarecendo dúvidas, até podendo perguntar. Podemos fazer isso, Alexandre? Vai ser um prazer, André. Vai ser uma honra participar do seu programa, né? Já convidando quem tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento específico. Eu sempre brinco, né, que gestão financeira, dinheiro é tabu, né? A gente não fala nunca, mas a gente conta sempre os milagres sem o nome dos santos. Então já deixo aberto, se alguém tiver alguma dúvida específica, né, sobre gestão financeira e nós pudermos auxiliar, vai ser um prazer. Ok, conversamos aqui, portanto, com o Alexandre Moraes, trazendo informações importantes para você. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, nosso convite aberto para você poder participar também, curtindo aqui a nossa página no Facebook e entrando também na página aqui que o Alexandre passou para você e outras informações você vai poder esclarecer um pouco mais. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Conexão Livre. Sala VIP.